Olá, hoje eu vou falar sobre uma coisa que eu tenho certeza que você já sentiu: a culpa. Sabe aquela frase daquele filme? Eu sei o que vocês fizeram no verão passado. Então, eu vou falar também sobre punição, porque uma coisa leva a outra e é bom que seja assim para a gente poder viver em sociedade. Podemos dizer que a culpa é um estado, um sentimento de ser responsável por algo de errado que a gente fez. Pode ser algo prejudicial, uma infração, algo imprudente ou negligente. E também pode estar ligada à transgressão de valores morais, familiares, sociais ou religiosos. E às vezes um pouco de tudo isso junto. A culpa pode nos trazer muito sofrimento. Tem aquele arrependimento que bate, mas também pode ter um lado bom, saudável, que é a nossa capacidade de se identificar e sentir empatia pelo outro, para a gente pensar em como corrigir e não repetir os mesmos erros. Mas muitas vezes tem aquela culpa que a gente não sabe por que sente. Mais uma sensação que está sempre presente, de forma difusa e crônica, como uma dor. Por que será? Será que a psicanálise consegue explicar isso? Então eu quero começar citando o inescapável Freud, e ele disse assim: a tensão entre o severo superego e o ego, que a ele se acha sujeito, é por nós chamada de sentimento de culpa. Expressa-se como uma necessidade de punição. A civilização, portanto, consegue dominar o perigoso desejo de agressão do indivíduo, enfraquecendo-o e desarmando-o, estabelecendo no seu interior um agente para cuidar dele, como uma guarnição numa cidade conquistada. Isso está no mal-estar na civilização. Freud diz então que a culpa é o resultado de um conflito. Qual conflito? Entre o ego e o superego, duas instâncias psíquicas, o ego sofrendo pressão de desejos inconscientes e agressivos e tentando dar conta da realidade, atender às exigências, expectativas do mundo e do superego também, e o superego como um representante das regras morais internalizadas. Quando essa instância, o superego, julga que o sujeito que se identifica com o ego não atendeu às expectativas ou quebrou uma regra, a punição é a culpa. E todo o mal-estar subsequente a ela. Esse processo de construção do superego nos insere na civilização, impedindo que coloquemos em curso nossos desejos mais agressivos. Mas a tensão sempre estará presente entre desejos e impulsos de vida e conexão, podemos chamar eros, e impulsos de morte, agressivos e destrutivos e de desconexão, ou seja, thanatos. Mas o importante é que a culpa não precisa ser fruto de uma ação concreta. O mero desejo de algo que o superego considera imoral, por exemplo, é entendido por ele como uma ação, uma realidade psíquica, e que vai ser confrontada pelos limites e proibições dos quais o superego é o representante. Ele vai usar a culpa, questionamentos e pensamentos intrusivos para conter esse desejo agressivo. Se, por um lado, isso é protetivo para a gente não sair fazendo tudo que der na telha, por outro lado, a culpa em excesso pode trazer grande sofrimento e imobilidade ao sujeito. E a gente pode se sentir culpado não só pelo que fez,
o desejou, mas também pelo que não fez e nem queria ter desejado. Mas será? Será que não queria? Porque para a psicanálise, o desejo não é igual à vontade e o querer. Essa coisa consciente que a gente fala, sabe, né? Eu quero fazer tal coisa, eu queria isso e tal. Então o desejo é algo inconsciente, mas que conduz nossas escolhas e ações de alguma forma. Mesmo sendo inconsciente, esse desejo é nosso e temos que nos responsabilizar por ele. A análise pode servir muito para isso, para a gente se dar conta desse desejo inconsciente, que muitas vezes pode ser o contrário do que falamos no nosso discurso consciente. E isso não é uma tarefa fácil. Lacan já disse que a culpa é aquilo que escapa ao discurso e denuncia a verdade do desejo recalcado. É como um sintoma que não conseguimos explicar. Uma consequência possível dessa condição do desejo no embate com as regras e proibições internalizadas é um desdobramento da culpa, a autopunição ou a autossabotagem. Freud disse: o castigo é desejado pelo neurótico como uma forma de alívio da culpa. Então, por exemplo, mesmo atravessando o complexo de Édipo, quando o superego se constitui, pode haver a reminiscência de desejos infantis constelados na rivalidade com o pai, restos de afetos ambivalentes formados por amor, medo e ódio, que podem deixar o sentimento de culpa inconsciente. Apenas um exemplo. Essa sabotagem, né, que vem da culpa, pode aparecer de várias formas e em muitos lugares da vida. Sabe quando você marca uma entrevista de emprego, um emprego super bacana que você quer, e sem querer perde a hora ou se esquece completamente do compromisso? Então, autossabotagem, punição, arrependimento. Nos relacionamentos também, sabotando esses relacionamentos com ciúme, excessivo, né? Ciúme excessivo, ausência de troca e diálogo, ou se ligando a parceiros duros, exigentes ou ausentes, que vão ocupar o lugar de um juiz, alguém que te faça sofrer. Esperando do outro perfeição também, ou se colocando numa situação de dependência emocional total, que se torna um fardo para o parceiro. Tudo autossabotagem. Se recusando a trabalhar os problemas que surgem na relação e achando que as coisas vão se resolver sozinhas. Podem ter aspectos também com o que a gente chama de depressão, e nesses quadros o superego pode agir de forma bem cruel com o ego e, por consequência, com o sujeito, gerando autoacusações pesadas e implacáveis, e sem que a pessoa saiba exatamente do que se acusa. Na vida psicossomática também, com adoecimentos crônicos ou frequentes que te impedem de trabalhar, estudar, se relacionar, cumprir tarefas e tocar seus projetos. Onde mais aparece a punição e a autossabotagem? Na escolha de caminhos onde tem mais sofrimento, na recusa dos prazeres da vida, porque afinal de contas você não merece, se colocando e permanecendo em situações em que você é humilhado, ou onde você tem perdas, fazendo dívidas afetivas, que depois podem produzir pagamentos simbólicos. Como assim pagamentos simbólicos, né? A gente pode perguntar. Porque para Melanie Klein, a culpa como fruto do ódio direcionado a pessoas importantes como pai e mãe, por exemplo, necessitaria ser reparada
e comportamentos autodestrutivos seria o pagamento dessa dívida afetiva. Ela chama essa culpa de depressiva, quando a gente percebe que fez um mal a alguém e quer reparar esse mal. Ela escreveu: a culpa está enraizada no amor ao objeto. E também, na posição depressiva, o ego sente culpa por ter atacado os objetos bons e teme perdê-los. Então, a ameaça da perda traz medo e também traz culpa. Mas a culpa também mostra a capacidade de identificação e empatia com o outro. O Winnicott concordava com a Melanie Klein e dizia que sentir culpa é um sinal saudável de desenvolvimento emocional. Quando a criança percebe que seus desejos e agressividade podem afetar os outros, começa a desenvolver empatia, responsabilidade e leva à construção de vínculos humanos. Ele disse assim: a culpa surge como um subproduto da integração do self e da capacidade de se preocupar com o outro. E ainda, a punição pode ser buscada não por sadismo, mas por culpa, como um meio de se livrar da angústia gerada pela própria agressividade. Já para Lacan, a punição mais radical seria renunciar ao próprio desejo, ceder à vontade do outro, seja a sociedade, família, parceiro, e se excluir de qualquer possibilidade de uma existência minimamente interessante. Aquela frase, né? Sinto que eu vivo uma vida que não é minha, que não me pertence. Na verdade, a culpa para Lacan nasceria aí, na impossibilidade de lidar e assumir seu desejo autêntico. Isso seria como que uma traição de si mesmo. E ele disse sobre isso: o sujeito se constitui na culpa, pois é no campo do outro que ele se vê obrigado a responder. E também, a culpa é o que o sujeito sente quando trai seu próprio desejo. Então, quando a gente fala em culpa, na psicanálise, e se ela é inconsciente, como que eu sei? Um dos maiores indicativos da culpa inconsciente é justamente a necessidade de punição. A pessoa, sem saber porquê, busca inconscientemente o sofrimento, o fracasso, acidentes, situações que a colocam em uma posição de desvantagem. Isso serve para aliviar a tensão da culpa inconsciente, como se o sofrimento atuasse como uma expiação por um crime desconhecido. Essa condição pode ser um dos grandes desafios da análise, porque o paciente muitas vezes se agarra aos seus sintomas e ao seu sofrimento, pois esses representam uma forma de punição e castigo e que ele merece isso. Ele acha que merece. Se curar, então, melhorar, fazer sucesso, sair desse lugar, seria uma quebra de um pacto interno com o superego. A compreensão da função e dinâmica da culpa inconsciente, ela exige que o sujeito confronte verdades difíceis sobre si mesmo e seus desejos mais profundos, para que ele consiga atravessar as fantasias que atuam em conjunto com essa culpa, que em último caso podem ocupar o lugar de um vazio abismal. A nossa tarefa dos analistas é auxiliar o paciente a desvendar essas camadas inconscientes, permitindo que a culpa se torne menos opressiva e que o sujeito possa, então, assumir sua responsabilidade de forma mais consciente e menos autodestrutiva. Espero que esse vídeo te traga boas reflexões e até o próximo. Obrigado.